Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desculpem o atraso. Que Deus abençoe a todos. Eu coloquei o link no Zoom, ali nos grupos. Eu não consegui enviar para todos os grupos. Não sei se alguém puder enviar o link, por favor. Antes da gente começar, inshallah. Não deu tempo aqui para enviar para todo mundo, para todos os grupos. Recording in progress. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui a gente deixou o chat aqui no Zoom. Se a pessoa quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. E no Facebook, inshallah, mas vai ser mais difícil de enxergar no Facebook. Então, pelo Zoom é melhor as perguntas. E se alguém fazer o favor de aquele link que eu compartilhei em alguns grupos, compartilhar com as pessoas, inshallah, no Zoom. Então, hoje o assunto é muito importante, principalmente para as mulheres, falar sobre o que é o hijab. E é um assunto que é sempre o que é bem discutido. As pessoas sempre falam, quando olham as muçulmanas principalmente, falam, elas usam lenço, olha como elas se vestem, e são vistas também pela sociedade, às vezes, como oprimidas por causa desse lenço. Então, a gente vai explicar um pouco. Essas aulas, eu já vou avisar, não são aulas de tipo 1 hora e a gente vai conseguir falar tudo, mas eu vou tentar me programar todas as quartas-feiras, inshallah, ou toda quarta-feira, a gente fazer o quê? Uma live sobre esse assunto. Quando a gente acaba esse assunto, inshallah, a gente escolhe outro assunto que é discutido principalmente na sociedade que a gente vive e a gente fala sobre esse assunto. Porque o assunto é muito extenso, não tem como a gente resumir tudo. Eu posso vir aqui e falar para vocês, a sentença disso no Islã, o hijab é obrigatório, deu menos de 10, 15 minutos, trago algumas evidências e acabou. Mas o propósito das aulas é o que? A pessoa entender o que significa o hijab, tanto no Alcorão como na Sunna, e também vamos citar, segundo o judaísmo, segundo o cristianismo e outras religiões que também o lenço ou véu é também obrigatório. E vamos citar com exemplos, claro, e com evidência dos livros deles. Quando é no judaísmo, vamos trazer grandes rabinos, sábios, falando, ou aquelas pessoas que comentaram, os sábios que comentaram a Torá, ou comentaram a Tanakh por completo. A gente vai trazer aqui a Bíblia judaica, as evidências que eles trouxeram que o lenço é obrigatório. E mesma coisa no cristianismo, os livros que falaram que é obrigatório o uso do lenço. Então, vamos ter várias aulas, inshallah, e essa é a primeira parte. Primeiro, a gente vai focar, claro, mais no Islã, porque é a nossa religião, a gente vai focar no Islã, mas a gente vai mostrar as outras religiões para mostrar que não é uma ordem dada só para o profeta Muhammad, e sim foi dada essa ordem para os profetas anteriores. Deus, o Altíssimo, não ordenou só a nação do profeta Muhammad, ou só as mulheres da nação do profeta Muhammad, e sim também ordenou as mulheres da nação de Moisés, as mulheres da nação de Jesus. Então isso tudo a gente vai explicar em detalhes, para provar que não é uma coisa que o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, trouxe isso. Não tinha vamos falar, nas leis dos profetas anteriores a ele. Então esse é o propósito de provar o uso do lenço
em outras nações. Como a gente sabe que todas as nações eram submissas a Deus, que seguiram os profetas, né? Então eram muçulmanos, ou seja, adoravam só um Deus. Então a maioria das leis era a mesma coisa. Pode ter alguma diferença em cada lei, por exemplo, o número, tipo de orações, o número de dias que jejuavam, pode ter isso, mas o ritual religioso em si se encontrava o quê? Em todas as leis dos profetas, como a oração, o jejum, o véu, a barba, isso tudo a gente vai falar um pouco. Até vamos falar também sobre o véu que usa, né, o lenço, a gente pode falar, que os homens usam, como os muçulmanos também usam. Vamos falar também sobre, agora, a pessoa que está com lenço, está com véu, como ela pode fazer a ablução. Será que ela precisa tirar esse lenço? Tudo que tem a ver com lenço, tanto no Islã como em outras religiões, a gente vai citar alguns exemplos, mas sempre o foco vai ser no Islã. Aqui a gente quer explicar, não é a importância do lenço, tipo, na sociedade. Isso aí sempre falam, graças a Deus tem irmãos e irmãs que sempre estão falando o hijab no Islã, e sim uma coisa mais profunda, que é na parte da jurisprudência. Para não vir uma pessoa depois e falar, olha, o lenço, como a gente escuta infelizmente, não é obrigatório. Ou a gente escuta às vezes, o lenço é recomendável. Não precisa usar lenço. Então, tem várias opiniões, a gente escuta, principalmente na internet, isso que a gente quer esclarecer. E também a pessoa, quando se converte, ela não sabe, será que eu preciso usar o lenço desde o começo da minha conversão? Isso tudo a gente vai tocar assunto por assunto, principalmente até em outras religiões, como, por exemplo, no judaísmo, que falam que depois dela estar casada, isso também a gente vai ver se é mesmo isso, se é só essa opinião que tem dentro do judaísmo, ou é para todas as mulheres, que é como é no Islã, quando a pessoa alcança a puberdade. A gente vai explicar quando o lenço vira obrigatório, quando ele vira o que? Recomendável para a pessoa e não obrigatório. Também vamos falar das pessoas mais idosas, como que é o lenço dessas pessoas. Será que tem alguma diferença? Ou é a mesma coisa, o mesmo lenço que as mais novas usam? Vamos falar sobre tipos dos véus que tem, principalmente em países diferentes. A gente vai no Afeganistão, a gente vê que a vestimenta é diferente. A gente vai na Palestina, que Deus socorre nossos irmãos na Palestina, a gente vê que o vestimento é diferente. A gente vai para o Marrocos, a gente enxerga que as mulheres se vestem diferente. No Paquistão, na Índia, a mesma coisa. Ou seja, cada país tem uma vestimenta. Claro que todas cobrem o cabelo, o corpo, mas é diferente às vezes a vestimenta. Às vezes a gente vai para a Península Árabe, a gente vê uma coisa bem diferente, que é a burca em si. Ou seja, a pessoa está o quê? De burca, que é uma palavra afegã, que é cobrir, né, o rosto inteiro. A gente vai ver isso em detalhes, o que é a burca. Será que a burca é o khimar? O que significa esse khimar que todo mundo cita? Ou será que é um niqab? Ou será que é o hijab? Isso a gente vai esclarecer, inshallah, um por cada vez, para a pessoa entender o que significa cada um. Porque às vezes as pessoas interpretam que o khimar é aquilo que cobre o rosto. Que hoje, se a gente vai para um país árabe, a gente vai ver isso. Se tu fala numa loja, num árabe, eu quero um khimar, a pessoa vai te dar o quê? Que cobre o rosto, se você for numa loja. Mas será que isso, na língua árabe, significa? Agora, a gente sabe que as melhores pessoas que entendiam a língua árabe são os companheiros do profeta. A gente vai ver como que eles entendiam o khimar. A gente vai ver também as divergências que tem sobre o versículo que fala sobre o khimar, que é no plural. A gente vai ver por que isso, porque às vezes a gente encontra pessoas falando, por exemplo, que o khimar, aquilo que cobre o rosto, a burca, podemos falar assim, é obrigatório.
Aí a gente vê algumas pessoas falando que é o que é recomendado, é melhor, mas não é obrigatório. Então a gente vai esclarecer isso, vamos trazer as duas opiniões que tem e vamos esclarecer e mostrar um motivo da divergência. Agora a gente vai trazer o versículo nas aulas seguintes e vamos parar nesse versículo, nem que precisar uma aula, não tem problema algum para mim, e mostrar o porquê as interpretações são diferentes desse versículo, porque pessoas entenderam dessa forma, e a gente também tem que ver, irmãos e irmãs, a sociedade. Agora esse versículo é muito importante, a gente sabe, é a coisa mais importante que tem para nós como muçulmanos, que é o Alcorão. Não tem evidência maior na nossa religião que o Alcorão, mas a gente tem que entender a sociedade também, como eles viviam. Será que todas as companheiras do profeta usavam essa burca? Isso é um assunto que a gente tem que pesquisar a fundo para entender. Agora, só de ter essa divergência, a gente tem que entender que no Islã tem divergências que são aceitas e tem divergências que não são aceitas. As que não são aceitas são aquelas divergências que não têm nenhuma evidência, tanto do Alcorão como na Sunna ou as outras fontes de evidências para nós. A pessoa essa não possui. É a mesma coisa que uma pessoa falar para ti, olha, o khimar ou o hijab em si, vamos falar que o hijab, quando eu falo, é o véu, para todo mundo entender. Não é obrigatório. Aí tu fala para essa pessoa, tudo bem, você tem essa opinião, mas é baseada no que essa opinião? Aí ela fala para ti, não, porque na língua árabe, por exemplo, o hijab não significa o que? O lenço. Isso a gente vai ver. Na etimologia da palavra, a gente vai estudar até hoje, inshallah, nessa aula, o que significa hajaba, que é derivado do hijab dessa raiz, que as raízes na língua árabe são feitas por 3 sílabas, a gente pode falar assim. E a gente sabe que as línguas semíticas, elas não têm o que? Vogais, ou seja, a gente não escreve essas vogais com as letras. São sinais que representam vogais. Agora no português a gente escreve o B. Só para a gente falar ba, a gente tem que escrever a vogal, que também é uma letra. A vogal, a gente escreveu a consoante, mas a gente precisa também escrever a vogal em si. Aí a gente escreve a letra A, que também é uma vogal. No árabe é diferente. Então, a gente vai mostrar essas raízes dessas palavras, principalmente a al-khimar, que é a khamara, niqab, que é naqaba, a gente vai mostrar a raiz dela, e o hijab, que é hajaba, para a gente entender por que é chamado o que de hijab, isso que as mulheres vestem. Porque a pessoa agora, quando ela quer falar hijab, não significa, na língua árabe, lenço, como às vezes eles argumentam. É porque eles não têm conhecimento sobre a raiz da palavra. Como que os árabes utilizam a palavra. Tu não pode utilizar como tu quer. Tu não pode entender. Agora eu entendo o lenço, eu vou lá no dicionário do Marco Aurélio, ou outro dicionário na língua portuguesa, ou em qualquer língua, e quero entender o lenço de acordo com aquela língua. Não, tu tem que entender o lenço de acordo como está no Alcorão e na Sunna. E a gente vai trazer evidências e mostrar as duas opiniões, para não falar alguém o quê? Ele trouxe a opinião que ele acha mais correta. Não, a gente vai trazer as duas. E a gente sabe que as divergências, principalmente nesse assunto, são divergências aceitas. O que eu quero significar com aceitas ou válidas? Que a pessoa que seguir essa opinião, ela não pode ser criticada. Tu deve respeitar a opinião dessa pessoa. E a pessoa que seguir a segunda opinião também deve ser respeitada e não criticada. Isso são o quê? Que é os fundamentos da jurisprudência. Qualquer pessoa que estudou isso, o alfabeto, já sabe disso, nesse conhecimento. Ou seja, no início tu já aprende isso, que quando a divergência é aceita, a pessoa não deve criticar
a pessoa que toma a outra opinião como certa. E nem essa pessoa que tomou outra opinião como certa criticar essa que tem a outra opinião. Como a gente viu, esse assunto sobre a burca, a gente vai ver que vai ter duas opiniões diferentes. Uma ao contrário da outra. Um fala que é obrigatório e outros vão falar que é o que é recomendado. Não é obrigatório. E depois a gente vai fazer uma viagem no tempo e vamos ver no tempo do profeta como que as companheiras do profeta, que são as mulheres mais puras e as melhores mulheres piedosas, crentes, como elas se vestiam. Será que todas elas usavam? Isso é um argumento que a pessoa tem que estudar para antes de falar. Quando tu vai obrigar alguma coisa, tu não está obrigando sobre uma ou duas pessoas, tu está obrigando sobre bilhões, não é milhões, bilhões de pessoas, tu está obrigando isso. Se a gente vai contar ainda, desde o tempo da profecia até agora, passaram bilhões de pessoas muçulmanas nesse tempo, nesses séculos. Então tu não está obrigando para uma ou duas, ou para a sua esposa dentro de casa, ou para a sua filha, e sim para bilhões de pessoas que usam o que? Esse véu. Por isso que é um assunto muito delicado. E é esse o nosso foco. A gente não vai falar, por exemplo, as vantagens do véu. Aí tem que fazer outra aula. A gente vai especificar esses assuntos. Aonde tem o que? Essa polêmica que a gente vê. Vamos trazer a evidência dessas pessoas que falam, por exemplo, o lenço no Islã. Eu não tenho um versículo, por exemplo, que mostra que o lenço é obrigatório. A gente vai mostrar isso de acordo com que? Com a língua árabe. Não adianta tu pegar uma tradução para mim e falar tá dessa forma. A gente vai ver o que? Como está no original. O versículo, o que significa essa palavra e o que os árabes entendem dessa palavra. Principalmente quem? Os companheiros do profeta. Outra coisa. Agora, antes de mais nada, se a gente falar a palavra hijab, a gente vai significar o véu em si, como a maioria das irmãs usam. Ou seja, o que não cobre o rosto. Vamos falar assim, para ficar mais claro. E quando a gente falar o niqab, significa o que? Aquilo que tapa o rosto, mas deixa o que? Os dois olhos de fora. E quando a gente falar al-khimar, a gente vai querer significar o que? Toda a face. Que tapar. Como as pessoas entendem hoje? Claro que a gente vai explicar o que significa na língua, mas depois para facilitar o entendimento das pessoas, para saber o que eu estou falando, para não confundir, são 3 palavras. Khimar, hijab e niqab. Tem a mesma forma essas palavras na língua árabe. Então cada uma a gente vai trazer esse significado. Se falar hijab é o véu em si, como todas usam. Falou niqab é o que aparece os 2 olhos. Falou o khimar é o que não aparece nada. Então dessa forma a gente vai o que? Explicar. Primeira coisa, a gente tem que entender que é um mandamento de Deus. Ou seja, dentro do Islã, tu não vai encontrar nenhum companheiro do profeta, nenhum sábio muçulmano falar para ti que é permissível mostrar o cabelo da pessoa, da mulher. Não existe, não tem uma opinião que vai te falar isso. Ou seja, tem um consenso religioso dentro do Islã que o hijab é obrigatório. Ou seja, cobrir o cabelo é obrigatório. Não há divergência. E o cabelo, quando eles falam, eles significam também o que? O corpo da mulher. A gente vai também explicar, por exemplo, às vezes ficam as mulheres com dúvida, e a minha mão, os meus pés, o meu rosto? Essa é o que dá mais dúvida nas pessoas. Isso a gente vai explicar quando a gente explicar as opiniões, o que? Sobre cobrir o rosto, cobrir as mãos e cobrir os pés. São esses três membros que sempre tem o que? Uma divergência. Será que eu devo cobrir? E também vamos explicar, tipo, a hora da oração. A mulher quando reza, a gente vai explicar aquela mulher, por exemplo, que usa burca. A gente vai falar para ela como que ela deve orar. Será que ela deve orar com a burca ou não? A gente vai explicar também
A mulher, quando está em casa, quer rezar, será que ela precisa usar luvas para rezar? Ou cobrir os pés? Isso tudo que tem a ver com a jurisprudência, a gente vai focar nisso. Mas o hijab mostra a modestia da mulher, que ela é uma mulher modesta. Isso tudo, graças a Deus, a gente encontra muitos vídeos falando sobre isso. Principalmente dos irmãos, as irmãs, mashallah. Tu encontra no Instagram, no Facebook. Por isso que a gente quer focar num assunto que não é falado, para a pessoa que entender. E a gente sabe que o conhecimento, a pessoa que tiver paciência, perseverança, se a pessoa ficar, por exemplo, 2, 3, 4 aulas, vamos falar que vai durar 4 aulas, prestar atenção, se dedicar, copiar as evidências, ela vai descansar toda a vida dela. Esse assunto eu não preciso mais do que procurar. Não estou querendo dizer procurar na questão de um aluno do conhecimento. Aí é outra coisa a pessoa. Ou um sheik, um cara que quer ser um sábio. Aí é outra coisa ele pesquisar. Mas a pessoa comum que não procura o conhecimento na questão de querer ser um grande sábio, mas para praticar a sua religião de forma correta. Agora eu, como uma pessoa comum, ou minha esposa muçulmana, ou minha filha muçulmana, se ela fala, olha pai, eu estou agora em dúvida, eu tenho que cobrir os pés para rezar ou não preciso? Ah pai, eu uso por exemplo a burca, eu preciso rezar com a burca, ou como eu estou em casa eu não preciso rezar com a burca? Tudo isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não precisa ser o que sábio, ou querer ser sábio, querer ser um grande sheik para saber essas coisas. Isso aqui tu precisa saber porque é uma coisa que acontece dia a dia com você, no dia a dia. No seu dia a dia tu vai escutar isso. Às vezes uma sobrinha vai te perguntar, às vezes uma prima, às vezes um conhecido. Bah, fulano, tu nunca escutou falar sobre esse assunto? Minha mulher me perguntou sobre isso. Então, cada pergunta que fizerem, a gente vai ligar para o sheik, vamos ligar para o não sei quem que tem conhecimento, o sábio lá, ó. E se a pessoa está com o telefone desligado? E se a pessoa não pode atender nesse momento? E se eu não tenho crédito nesse momento? Fiquei sem internet, faltou luz, por exemplo. E aí o que eu faço? Não pratico as minhas orações, esperando alguém me responder. Então por isso que a gente deve o que, irmãos e irmãs? Sempre aproveitar o tempo dado, principalmente o tempo vago. 2 bênçãos, como o profeta fala, que a paz é sobre ele, que muitas pessoas são negligenciadas, essas 2 bênçãos, por muitas pessoas. Primeiro o profeta fala o que? Al-faragh, ou seja, o tempo vago, o tempo livre que a pessoa tem. E depois a sihha, ou seja, a saúde. A pessoa quando que tem boa saúde, pode fazer, se esforçar, procurar o conhecimento, trabalhar mais, buscar o sustento para a família. Tem saúde a pessoa. Só a maioria das pessoas não aproveita o tempo que ela tem saúde e o tempo que ela tem o quê? Tempo vago. A pessoa quando tem tempo vago pode o quê? Beneficiar os outros. Beneficiar a si mesmo primeiro. Quando tu procura o conhecimento, prestam atenção, vocês estão beneficiando vocês mesmos. A pessoa que aprende, ela aprende para ela mesma. E depois Deus, o Altíssimo, com a sua plena misericórdia, pode facilitar para você o quê? Alunos, alunas, que vão carregar esse conhecimento que você passou e você mesmo morto, dentro do seu túmulo, vai ter recompensas por esses alunos que você deixou, que vão deixar alunos, ou seja, até o dia do juízo final, você vai ter recompensa. Pelo um ato que você fez, um tempo da sua vida que você falou, olha, eu vou parar para procurar o conhecimento. Nem que seja o básico, para me ensinar minha família, os vizinhos ali que eu moro, ou a cidade. Tem pessoas que estão em cidades, que Deus abençoe elas, no Brasil, que é só ela que é muçulmana. Tem pessoas que é só um grupo de 2, 3 pessoas no Islã. Uma cidade de 50, 100 mil pessoas, só 3 pessoas são muçulmanas. Então, eu vou intencionar a aprender o conhecimento primeiro para tirar a ignorância que se encontra em mim. Essa é a melhor intenção que a pessoa faça. Primeiro, agradar a Deus e tirar essa grande ignorância que a gente tem dentro de nós. Depois, a pessoa que intenciona
beneficiar as pessoas com o conhecimento. Porque a pessoa, quando beneficia as outras pessoas com esse conhecimento, como eu falei para vocês, é uma caridade permanente. Como o profeta chama num hadith, sadaqa jariya, ou seja, aquela caridade que permanece após a sua morte. Ela continua o quê? Se movimentando. Jariya é uma coisa que se movimenta na língua árabe, ou seja, que não para. Uma coisa que está sempre em movimento. E essa caridade, essa bondade, essa benevolência que você fez, vai estar sempre caminhando, sempre em andamento. E você é recompensado aonde quer que você esteja. Então, por isso que devemos o quê? Sempre se esforçar. E a gente sabe também que todos os mandamentos de Deus é um bem para nós. É um bem para nós. Não acha que Deus, quando ordena o lenço, o véu, é um mal para vocês, irmãs, e sim um bem para vocês. É querendo engrandecer vocês, exaltar vocês acima de todas as mulheres que não seguem os mandamentos de Deus. Uma mulher com lenço é uma exaltação de Deus para com ela. Deus guiou essa mulher para o quê? Para cumprir esse mandamento. A mulher deve agradecer a Deus. A pessoa que usa lenço deve agradecer a Deus todos os dias por essa bênção de Deus com ela. Facilitou para ela o quê? Usar o lenço, cumprir esse mandamento. A gente aqui, isso é também importante a gente falar, não quer dizer, irmãos e irmãs, que a mulher que não usa lenço não seja muçulmana. Tem pessoas extremistas, que Deus guia essas pessoas, que pensam dessa forma. A mulher, agora quando a gente fala que uma coisa é obrigatória, a gente está significando aqui que se a pessoa não cumprir isso, a pessoa está desobedecendo a Deus. Pode ser punida por causa dessa desobediência e pode ser perdoada. Só Deus tem esse conhecimento. Não é nós que julgamos. Mas a gente fala o quê? A sentença. Que isso é um pecado. A pessoa é desobediente. Mas isso não tira a pessoa do Islã. Ou seja, a pessoa fazer um pecado no Islã não tira a pessoa do Islã. Agora eu tenho uma muçulmana que reza, por exemplo, 5 orações. 5 orações ela reza. Mas essa mulher muçulmana não usa o lenço. Ainda não fala para ti, eu não estou conseguindo usar. Não importa agora o motivo, mas vamos falar que ela não usa o lenço. Agora ela deixa de ser muçulmana porque ela não usa o lenço. Não deixa de ser muçulmana. Ela é muçulmana, mas nesse mandamento ela não está cumprindo. É a mesma coisa uma pessoa, quando não paga o zakah, a gente sabe que essa caridade é obrigatória. Ele não paga. Tu fala para ele, fulano, o zakah é obrigatório, ele fala, eu sei que é obrigatório, mas eu sou mesquinho. É muito dinheiro que eu vou ter que dar. Por exemplo, essa é a resposta dele. Ele é considerado uma pessoa muçulmana. Ele cumpre com a oração, por exemplo, cumpre com o jejum, mas nesse mandamento é uma pessoa que é desobediente a Deus. Como eu falei, pode ser perdoada, como pode ser o que? Castigada. Isso só Deus tem o conhecimento. Não somos ninguém o que para julgar essa pessoa. Só temos o que falar, o que aconselhar, recomendar essa pessoa o que a praticar os mandamentos de Deus. Mas se ela não quer, cada um vai prestar as contas do que sozinho. Cada um sabe dos atos que fez e o que faz. Então é bom deixar isso claro, que a fé da pessoa não é inválida por ela não usar o lenço. Não é inválida por ela não usar o lenço. E aqui, como eu falei para vocês, não é aula para de conselhos, de recomendações a gente falar, porque não adianta também a pessoa achar que só porque usa lenço ela é melhor do que as outras pessoas. É errado pensar dessa forma. Ou seja, eu uso lenço, eu sou melhor do que todo mundo que não usa lenço. Não, tu tem que agradecer que Deus facilitou para você e te guiou para cumprir esse mandamento. Porque não adianta a pessoa, às vezes, a aparência de fora, essa exterior, essa aparência, as pessoas pensam que eu, por exemplo, que tenho barba, ou eu sou um sheik, ou eu sou uma pessoa, por exemplo, que uso burca, eu sou melhor que os outros. Esse pensamento é errado.
A piedade que está no coração, só Deus sabe. Às vezes uma pessoa, tu, um grande sheik, com grande conhecimento, às vezes tem pessoas que estão ali na mesquita, são pessoas comuns, mas tem mais sinceridade do que você 10.000 vezes. Mas tu não sabe, mas Deus, o Altíssimo, sabe. Então, o propósito disso não é o que a gente fala, esse é melhor, esse é pior. Isso é Deus que sabe. Só Deus tem o conhecimento de quem é mais piedoso. A religião do Islã não é igual às outras religiões, principalmente o judaísmo. O melhor é o judeu, como a gente vê vários versículos no Talmud, que a pessoa fica de tanto preconceito que é aquilo, a pessoa fica enjoada de ler aquilo. Uma coisa assim que deixa a pessoa triste. Como um ser humano consegue escrever isso? Que quem, por exemplo, não é judeu é considerado cachorro, é considerado porco, só por não ser judeu. Deus me criou dessa forma e vai me julgar como porco e cachorro, se Ele me criou não judeu. Então, o Islã, o Alcorão, o livro de Deus, a palavra de Deus, mostra uma coisa para o ser humano que refletir. Quando Deus fala quem é o melhor entre nós, Deus fala o quê? O mais piedoso. O mais honrado, o melhor, o mais nobre perante a Deus é o mais piedoso. E a piedade onde está, irmãos e irmãs? Dentro do coração. É uma coisa oculta. Tem como tu enxergar? Não tem. Eu tenho como enxergar tua piedade? Não tenho. Tem como enxergar tua temência? Não tenho. Então o Islã é a religião de Deus. Tem várias evidências que mostram isso. Isso é uma delas. Ver o ser humano igual. Ou os ditos do profeta que mostram que Deus não olha para vossas aparências, e sim para o que tem em vossos corações. Mostrando que todo mundo é igual. Não é que eu sou negro, sou branco, sou árabe, sou não árabe. Então quer dizer que eu sou árabe, eu sou melhor que o não árabe. Ou porque eu não sou não árabe, eu sou melhor que o árabe. Não tem isso no Islã. É a piedade. Quem tem mais piedade perante a Deus é o melhor. Perante a quem? A Deus. Aqui nesse mundo a gente não sabe. A gente o que fala? Inshallah que essa pessoa seja como ela mostrou. A gente não tem como saber o oculto, o que tem no coração da pessoa, tem como a gente saber? Só Deus tem esse conhecimento. Por isso que um dos nomes de Deus é o quê? Alim, que significa onisciente, o que sabe tudo que tem nos corações das pessoas. Então, vamos explicar na língua árabe essas palavras. A palavra hijab, começando com ela foi citada no Alcorão 7 vezes. E nenhuma dessas 7 vezes significa o que? O lenço que vocês usam hoje. Mas a gente vai ver que significa barreira, muralha, podemos traduzir assim, alguma coisa, um véu que tem entre eu e você, uma cortina, também podemos traduzir dessa forma, ou seja, hajes, qualquer coisa, qualquer barreira que tem entre eu e você, a gente pode chamar de quê? Hijab. E isso aqui vocês se refletirem vão começar a entender por que foi chamado esse nome. Qual barreira que ele fez? Se o hijab é uma barreira, aqui ele cobriu, ele colocou na frente, protegeu, tudo isso pode ser traduzido essa palavra. O que ele protegeu? O que ele cobriu? O meu cabelo. Isso também a gente vai ver que no homem, nós muçulmanos, o profeta, que é a paz sobre ele, ele cobria o cabelo dele. Ele não andava com o cabelo solto. Mesmo que ele tinha um cabelo comprido, às vezes ele deixava o cabelo dele crescer, que é a paz sobre ele, mas ele não andava com ele solto. A gente vai ver o porquê disso. E sempre o que é atado e coberto. E até os árabes, na época pré-islâmica, isso é importante a pessoa entender a época antes de falar. Eu não estou falando que só falar sobre o Alcorão não serve, não é isso. Mas você entender, para te entender os versículos do Alcorão, tu tem que entender a época que eles viviam. Como que os árabes viviam naquela época. Será que eles mostravam os cabelos? Os homens, eu não estou falando das mulheres, dos homens. Eles mostravam os cabelos? Não mostravam. Era uma coisa que desconsiderava aquele homem que mostrava o seu cabelo. Era tipo um costume que eles tinham que não mostrava os cabelos. Isso também é importante a pessoa saber diferenciar
entre costume e mandamento de Deus. Isso é muito importante. Às vezes algumas sunnah, a gente pode falar algumas tradições proféticas, eram costumes daquela época e a pessoa interpretou o quê? Como um mandamento de Deus. Isso a gente vai explicar. Como um mandamento, acho que é um mandamento. Se tu fala para essa pessoa, cadê a sua evidência que isso é um mandamento e não um costume daquela época? Então é muito importante a pessoa prestar atenção e saber diferenciar o que era costume dos árabes e o que era o quê? Um mandamento de Deus, o Altíssimo. E também a gente vai ver, agora as mulheres na época pré-islâmica, elas usavam o véu. Mas será que era o véu que usam no Islã? Quando Deus ordenou o uso do véu, será que é o mesmo? Isso a gente vai explicar e vai mostrar a diferença. O que eles deixavam, os homens que são estrangeiros, eu vou falar assim, ver do corpo delas. Será que isso é permissível no Islã? Aí a gente começa a ver o que? A diferença de um mandamento para um costume. O que eles tinham antes e o que eles se tornaram depois. Como que foi essa transformação? E a gente sabe, irmãos e irmãs, que Deus, o Altíssimo, Ele escolhe o melhor povo para enviar o profeta dele. Ou seja, vamos falar que esse povo é o melhor povo na terra. Deus, quando escolhe esse povo, Ele escolhe também a melhor pessoa desse povo para conceder a ela e revelar a profecia para essa pessoa. Então, naquela época, os árabes, naquela época, eram as melhores pessoas que tinham. As melhores pessoas, por isso que foram escolhidos para a mensagem. Mas essa mensagem, isso que a pessoa tem que entender, não é uma mensagem para os árabes, e sim uma mensagem universal. Isso que diferencia o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, sobre os outros profetas que foram enviados para povos específicos, como Jesus, Moisés, Jacó. Então foram enviados Davi e Salomão para povos específicos. Até quando chegavam outras pessoas de outros povos, eles como Jesus não quis curar a mulher porque não era do povo, não era judia, como a gente vê. Então era enviado para povos específicos. O profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade, para todas as nacionalidades. Isso é uma grande diferença entre a profecia, o último dos profetas, que tem de diferente dos demais profetas que foram enviados para povos específicos. Então, se alguém tiver uma pergunta, irmãos e irmãs, vocês podem perguntar. Aqui no Zoom, quem está no Zoom, é mais fácil de ver, que o Facebook começa a levar as mensagens lá para cima e a gente não consegue enxergar. No Zoom é melhor. Só se a pessoa perguntar agora, a gente vai ver no fim da aula e vamos responder, inshallah, a pergunta dessa pessoa, quando a gente ver. Aqui a irmã está perguntando, isso aí foi antes. Hijab é somente o lenço, isso aí a gente vai explicar. Já explicamos um pouco, mas a gente vai explicar por que foi dado esse nome. Por que foi dado o nome de lenço hoje, porque a gente chama de lenço, hijab. Então, vamos começar com a palavra hijab, que é uma palavra mais usada hoje. Você vai ver um livro e vão traduzir, vão botar hijab, uma transliteração hijab. A maioria das pessoas usa essa palavra, então vamos começar por ela. A gente sabe que ela começa com hajaba. Hajaba é a raiz da palavra, ou seja, hijab foi derivada desse verbo, que significa Hajaba, cobrir, ocultar, esconder, tudo isso entra. Colocar barreiras, a gente pode traduzir dessa forma. Então, da onde volta essa palavra, Hajaba? A gente tem que entender a etimologia dessa palavra para entender o que significa essa palavra. Como eu falei para vocês no início, não adianta a gente querer entender lenço no português, o que significa véu, se a gente não sabe no árabe. O que está revelado no Alcorão, isso é uma regra na religião, o que está revelado no Alcorão ou na Sunna é entendido da forma que os árabes entendiam no tempo da revelação. Então isso é muito importante a pessoa saber.
Isso dá muita discussão, às vezes, no assunto da fotografia. A fotografia, quando a pessoa quer falar, tem pessoas que têm uma opinião, interpretação que a fotografia é pecado. Tudo bem, a opinião dessa pessoa. Mas qual que é o problema? A pessoa quer comparar a fotografia que tem nos ditos do profeta com a fotografia de hoje. Isso aí é um grande erro, enorme erro que a pessoa faz. E mostra a falta de conhecimento dessa pessoa. Querer comparar a fotografia entendida naquele tempo, como eles entendiam essa palavra sura, para esse tempo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu pode fazer uma comparação. Comparar isso aqui é semelhante a isso em tal coisa. Qiyas, não tem problema. Tu tem todo esse direito. Mas tu não pode falar que isso aqui é o mesmo que isso. Porque não é o mesmo entendimento do nosso século com os séculos deles. E como a gente viu, o correto e o certo é como eles interpretavam. A palavra sura, por exemplo, fotografia, é interpretada como é interpretada naquele tempo deles. Quando eles falavam sura, essa palavra, o que eles entendiam, os companheiros do profeta, o profeta, o que ele entendia? Dessa forma, os árabes. Dessa forma, tu pode vir o quê? E querer comparar com essa foto que tem hoje. Tu tem todo o direito. Mas não falar que essa é o mesmo sentido que essa. Aí tu não tem nenhuma evidência para isso. E é um erro gravíssimo que fazem as pessoas. De querer comparar uma coisa, depois de séculos, uma palavra que foi citada o quê? Há 1000 anos, há 1400 anos. Então, isso é importante a pessoa prestar atenção. Então, hajaba, no árabe, a gente vai falar um pouco do árabe para a pessoa entender. A palavra hajaba, o verbo, no árabe, não é que nem no português, quando a gente fala, por exemplo, falou, viajou. Hoje a gente está falando pretérito perfeito no passado. Ou seja, João viajou, Maria viajou, ou seja, no passado. Mas agora se a gente fala esse viajou, essa conjugação da terceira pessoa, do pretérito perfeito no modo passado, o que vem de qual verbo? Ela é derivado de qual verbo essa conjugação? Tu vai falar o quê? Viajar. Aqui o viajar foi derivado do viajar, viajou. No árabe, o viajar e o viajou é a mesma coisa. Ou seja, ia falar João viajar, Maria viajar. No árabe é correto falar dessa forma. No português eu sei que não é correto. Que aquela é a raiz, viajar é a raiz, e viajou, que é a conjugação da terceira pessoa, é uma derivação, foi derivada do viajar. No árabe serve só para essa conjugação, exceto essa conjugação, para vocês não entenderem errado, exceto essa conjugação. Ou seja, quando fala viajar no árabe, tipo safara, tu pode usar ele como a terceira pessoa do pretérito perfeito, do singular, e também tu pode usar ele como o quê? A origem, a raiz do verbo, que é safara, que é viajar, por exemplo. Então, hajaba é a raiz e também a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, tempo passado. Então, quando a gente fala hajaba, isso é no passado. Se a gente vai falar no presente, yahjubu ou yahjibu, os dois são certos de falar, mas com a vogal U, que é a dhamma, é mais o que? Mais correto. Os sábios falam, é mais correto. Mas se tu usar dessa forma, yahjib, também é correto. Agora a gente vai o quê? Para o substantivo que foi derivado desse verbo. Que a gente viu que o verbo significa o quê? Cobrir, ocultar, esconder. Agora, por exemplo, eu tenho esse o quê? Esse mouse. Quando eu coloco ele, por exemplo, assim, isso significa o quê? Satartuhu, ou seja, eu escondi ele, eu protegi ele. Tudo isso tem a ver o quê? Com a palavra hajaba. Então, o substantivo que é derivado disso é o que? Hijab. O que a gente quer. Essa palavra que a gente quer é derivado dessa raiz, hajaba, ou hajab. Também os dois são dois substantivos. No árabe, às vezes um verbo tem 2, 3 substantivos que são derivados dessa mesma raiz. No português, às vezes acontece isso.
Por exemplo, quando tu fala aproximação, por exemplo, a proximidade, tudo vem derivado de aproximar. Então tem às vezes mais que um substantivo, ou às vezes é um advérbio. Eu não sei muito da gramática do português, mas no árabe isso é possível, no árabe, não tem problema algum, de ter mais que um substantivo derivado de uma mesma raiz. Como aqui, pode falar hajbun ou hijab, são dois substantivos, cada um tem um significado, sim, tem diferença entre uma e a outra, mas vem desse verbo, que é ocultar. Agora eu escrevi aqui uns sentidos. Agora a gente trouxe o verbo. Quantos sentidos ele tem na língua árabe? São vários. A língua árabe é uma língua muito rica. Não é comparada a nenhuma língua. Não é porque a gente é muçulmano, a gente fala isso. Não. Se tu quer falar, olha, o cara, isso é um fanatismo dele, pode interpretar dessa forma, porque ele é muçulmano ou porque ele é árabe, ele fala isso. Tu estuda as línguas e me fala depois. Estuda uma língua e compara com a língua árabe, tu vai saber a resposta. Ou seja, uma língua que muitos sábios falam que não tem fim. É impressionante. Então, tem vários sentidos para essa palavra. Eu aqui vou citar os principais, que todo mundo, todo árabe que escuta, ele vai entender. Tem outros que é difícil de entender. Para vocês terem uma noção, na língua árabe, só para a palavra asad, ou uma palavra como espada, por exemplo, tem mais do que 1000 adjetivos para essa palavra. E uns falam 1000 nomes para essa palavra. Ou seja, se tu usar, por exemplo, a palavra asad, os sábios na língua árabe conseguem te trazer 1000 nomes que significam a mesma coisa que o asad, que é o leão. A palavra leão na língua árabe tem 1000, o quê? 1000 qualidades, 1000 adjetivos, podemos falar assim, que significa leão. Então, quando a gente fala que a língua árabe, porque Deus escolheu o Alcorão para ser revelado na língua árabe, é por causa disso, é a língua mais eloquente que existe. Então, o primeiro significado que a gente pode falar, a gente tem de proteger ou esconder. Quando a gente fala hajaba anhu ad-daw, ou seja, ele ocultou dessa pessoa, da outra pessoa, a luz. Por exemplo, tem uma lâmpada na minha frente. O que eu faço? Eu coloco a minha mão. O reflexo que não chega na pessoa, ou seja, não bate na cara da pessoa. O que eu fiz? Eu ocultei, eu fiquei como uma barreira entre ele, a minha mão ficou entre a pessoa e a luz, que refletia na cara dessa pessoa. Então tem esse significado, que é tudo o que, como eu falei para vocês, o que? Barreira. Ocultar, proteger, cobrir. Vocês vão ver que é tudo esse significado. Outra coisa que tem um problema entre duas pessoas. Tem um problema. Esse aqui está com problema com essa pessoa está com problema com outra pessoa. O que tu fala? Hajaba bainahuma. Ou seja, distanciou os dois. Criou uma barreira entre essas pessoas para não brigarem. Ou seja, como eu falei para vocês, o sentido sempre o que é de proteger, cobrir, colocar uma barreira entre duas coisas. Que aqui seria hajaba com significado de hala, que é o mesmo significado desse verbo. Então esse é o segundo sentido. Também tem um sentido de hajaba li amr, que significa quando a pessoa, por exemplo, é contratada, al-hijaba, que a pessoa agora, os soldados da rainha da Inglaterra, como que eles ficam, aquelas pessoas, ficam assim parados, né, na porta do castelo, ou ali dentro do castelo, em algumas partes do castelo. Aquela pessoa, na língua árabe, a gente chama de quê? Hajib, que é aquele o segurança, que trabalha na hijaba, nessa profissão de deixar as pessoas seguras. Então essa pessoa que ficava na frente do rei, ou que ficava na porta do castelo, a gente chama o quê? De hajib. Por que foi dado esse nome? Porque ele proíbe a entrada de pessoas que não são o quê? Permitidas a entrar no castelo. Ou seja, fez uma barreira entre o castelo e entre o quê? Essa pessoa. Tudo, como eu falei para vocês, é o quê? Colocar barreiras. Proibir também tem esse sentido. Hajaba, o quê?
proibir. A gente pode falar proibir o que agora? Se a gente vai falar o lenço, hijab. O que ele está proibindo? Está proibindo os olhos estrangeiros de olhar para o cabelo dessa mulher. Também tem esse significado. Ou seja, todo significado se encaixa. E aqui é quando a gente fala estrangeiro, ajanib ou ajnabi ou ajnab, significa o quê? Aquela pessoa, na jurisprudência islâmica, quando a gente fala ajnabi, é aquela pessoa que não pode ver o seu cabelo, o seu corpo. É uma pessoa lícita para você casar. Podemos explicar dessa forma também, que é o contrário do mahram, que as pessoas sempre escutam. A mulher tem que ser acompanhada do mahram dela. Isso a gente vai explicar. Então isso é o contrário. Ou seja, a pessoa aquela que é lícita para você, que pode casar com você. Agora você está em casa, a mulher está com o lenço dela em casa. Não, está sem lenço. Vou dar um exemplo. A mulher está sem lenço em casa, está assistindo televisão com seu marido e seus filhos. Ali. Do nada, toca a campainha, o irmão de seu esposo. O irmão de seu esposo, dessa mulher. Esposo dessa mulher. O que a mulher tem que fazer nessa situação? Ir para o seu quarto, se cobrir e sentar novamente. Não há problema algum. Mas o que? Ela se cobriu. Ele não pode ver o que? O cabelo dessa mulher. Por quê? Porque ela é lícita para ele. Ou seja, eles podem casar e também porque esse homem agora, quando ela alcança a mulher, a puberdade, ela deve cobrir e seguir o mandamento de Deus revelado. Então ela não pode mostrar o cabelo dela para estrangeiros. Mas agora vamos dar o mesmo exemplo. A mulher sentada olhando televisão com o marido. Bate na porta, quem? O irmão dela. Ela vai precisar sair do sofá e ir lá se cobrir? Não vai. Por quê? O irmão dela serve como mahram, ou seja, uma pessoa da família, uma pessoa que não pode casar com ela, que pode ver ela nesse estado, ou seja, sem o véu. Então isso que significa? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Aqui a irmã citando os tipos de vestimentas. Isso a gente vai citar depois, minha irmã. Essas toucas, ela está citando aqui, a irmã não usou as toucas que são usadas. Essas toucas são, para quem não é muçulmano entender, as mulheres antes de colocar o lenço, eles colocam o tipo de uma touca, agora até me esqueci o nome disso. Uma touca que colocam para cobrir o que? O cabelo, prender, fica preso. Agora, se tu bota o lenço assim, ata, as mulheres sabem explicar melhor. Mas o que a gente percebe? Que aquele lenço vai se movimentando, vai subindo para cima e deixa isso aqui o que? Visível. E a gente sabe, depois a gente vai explicar, claro, com detalhes, que não dá para mostrar nada do cabelo. Não pode mostrar nada do seu cabelo. Mas como o lenço, às vezes, é fino, e o material também não é muito bom, ele se movimenta. E começa a mostrar o que é a parte da frente do cabelo. Então o que essas mulheres fazem, as irmãs? Elas colocam o que é tipo dessa touca que fecha assim, tipo uma coisa assim que fica, prende o cabelo dela e não mostra. Aí quando ela usa o lenço, não mostra nenhum fio de cabelo dela, porque essa touca o que protege, ela fica por aqui, entendeu? Então isso que a irmã tá citando aqui, isso a gente vai explicar, inshallah. Isso aí usam muito embaixo do lenço, para vocês entenderem melhor. É usado embaixo do lenço. Agora eu me esqueci o nome disso. Tem um nome para isso. A irmã está falando que estava falando sobre as toucas comuns. Isso aí eu não sei, minha irmã. O que eu conheço se querer explicar melhor, a gente tenta entender. Mas as toucas comuns, eu não sei. Porque essa parte a gente vai ver, tem que ser coberta. Tipo uma touca que nem lenço das mulheres judias é diferente. A gente vê que não cobre essa parte aqui. No Islã não é dessa forma. Isso a gente vai explicar, inshallah. Alguém tem uma pergunta no Face? Que o irmão Lenildo, desculpa irmãos, deve ter algumas perguntas antes, mas o que me aparece aqui é a pergunta do irmão. Eu tenho uma pergunta,
É verdade que a mulher muçulmana não pode se casar com homens de outras religiões. Acho que o irmão quis dizer religiões, não região. Ou sem religião, e homens muçulmanos podem se casar com qualquer mulher de qualquer religião. Isso aí não é um assunto da nossa aula, mas vou explicar, resumir para você entender melhor. Primeiro, a gente não pode, muçulmanos, casar com mulheres de qualquer religião. O que foi permissível é só a mulher judia e a cristã, que são permissíveis a pessoa casar. Segundo, o porquê a mulher muçulmana não pode casar está correto, não pode casar a não ser com um homem muçulmano. Isso aqui tem várias explicações, mas resumindo, agora nós, muçulmanos, quando a gente casa com uma mulher cristã, por exemplo, essa mulher cristã, ela acredita em Jesus como o quê? Como Deus. Poucas denominações que acreditam ele como a primeira criatura de Deus, como vamos falar Testemunhas de Jeová, ou algumas igrejas ortodoxas na Etiópia ainda tem, mas não quero entrar em detalhes. Vamos falar que ela acredita dessa forma. Tu casando com ela, que a gente sabe que a autoridade, o homem tem uma certa autoridade sobre a mulher. O homem tem essa autoridade sobre a mulher, ou de forçar ela a querer fazer uma coisa, ou de seguir a religião dele. Isso é um dos motivos dessa proibição. Mas eu quero te mostrar o outro lado, que tem muitas pessoas às vezes que não explicam. Agora, eu estando em casa com essa mulher, ela, vamos falar que acredita Jesus como filho de Deus. Eu acredito Jesus como um profeta, mensageiro de Deus. Não vou desrespeitar essa mulher na questão de ofender Jesus, de falar que Jesus é um homem não virtuoso, falar que Jesus não é uma pessoa pura, falar que Jesus é filho do adultério. Isso não vai sair da minha boca, porque eu creio, faz parte da minha fé acreditar em Jesus como profeta e mensageiro. Se eu não acreditar em Jesus como profeta e mensageiro, eu não sou muçulmano. Ou seja, mantenho um respeito. Agora, se a gente for casar com uma judia, mesma coisa. Moisés é um grande profeta para nós. É um dos melhores profetas que tem. Também vai acontecer o quê? A mesma coisa. Mas agora, se um cristão, ou por exemplo um judeu, casa com uma mulher muçulmana, por exemplo, além de ter uma autoridade sobre ela, e também falar sobre mal do profeta Muhammad, como eles falam, chamam ele de vários nomes, não respeito ninguém, principalmente o profeta Muhammad. O que vai acontecer com a fé dessa mulher? Tendo um marido dessa forma todos os dias, criticando o profeta dela, agredindo ela às vezes com palavras, todos os dias, falando do Alcorão. Alguma vez eu pergunto para todo cristão e todo judeu, vocês viram a gente queimar a Bíblia de vocês? Nunca viram e nunca vão ver. Porque a gente respeita todos os profetas de Deus. Mas alguma vez vocês viram queimar o Corão? Sempre tem um. Todo mês tem um. Pastor, fora da casinha extremista, vai lá e queima o Corão. Então, isso é dos motivos. Tem vários motivos, mas isso é para resumir, como não é o assunto da aula. Alguém tem outra pergunta? Olha, tem várias. Não tem como eu ver todas essas perguntas aqui. Porque está no celular. Se estivesse no computador, era bem fácil. Sim, a modestia da mulher protege, a irmã está perguntando, o lenço. E também uma obediência para com Deus. É o mandamento de Deus para nós. Devemos obedecer o mandamento de Deus. Isso a gente vai explicar com o decorrer, dar o entendimento disso. Mas é um mandamento. Resumindo, é um mandamento de Deus não só para o profeta Muhammad, como a gente vai ver nas outras aulas, para os judeus. E não é todos os judeus, que às vezes eles trazem a opinião que é só mulher casada no judaísmo. A gente vai trazer opiniões também que não é só para as casadas, e sim para qualquer mulher, ou seja, que nem no Islã, que alcança a puberdade. E também no cristianismo, que as pessoas acham hoje, que
é normal a pessoa mostrar o cabelo. É uma coisa normal para eles. Sendo cristã, tu vê em qualquer igreja, uma coisa normal. Será que a segunda Bíblia, isso a gente vai mostrar qual que são as evidências que deixam claro que também o lenço é também o quê? Um mandamento, uma ordem de Deus, não só para os muçulmanos, e também para quem seguiu Jesus, que a paz é sobre ele, e para quem seguiu Moisés e os outros profetas que a gente vai citar. Então, essa aqui é o primeiro. Continuando, a gente entendeu o que significa o que é hajaba. E tem outro sentido que eu trouxe, esse é o quarto, né, que a gente está explicando, que é hajabahu min ad-dukhul, ou seja, ele proibiu essa pessoa de entrar. E é o que faz o que? O segurança. Como a gente explicou, al-hijaba, ou seja, o que o segurança faz. Ou seja, se tu proibir uma pessoa de entrar em um local, a gente pode ter chamado de haja, porque você proibiu essa pessoa, você deixou entre ela e esse lugar o que? Uma barreira. Deixou entre os dois o que? Entre eles uma barreira. Também significa a mesma coisa que a gente o que? Queria falar sobre o hijab. Também a gente pode falar que o hijab é a mesma coisa que tu tomar posse, renunciar a algo. Tipo, tu faz um acordo. Tu vê que essa pessoa o quê? É uma pessoa que brinca, pessoa malandra. O que tu faz? Hajaba minhu. Hayil thiqa, ou vamos falar, por exemplo, a confiança, o al-mithaq, o pacto. Tu tirou dele, tu renunciou isso pelas atitudes que ele te mostrou. Ou seja, tu também, entre esse pacto, ou entre a coisa que tu ia conceder a ele, você fez o quê? Uma barreira entre essas duas coisas. Também pode falar o quê? Hajab ou hijab, que é uma barreira. Tem outras, quando a gente pronuncia hajaba, é uma raiz. Outra raiz que pode ser também hajaba, que a gente pressiona a palavra, a letra. Isso tem no árabe, se chama shadda, que às vezes alguns dialetos no português usam isso, mas é difícil. Fala, por exemplo, puerta ou porta. Tem gente que fala assim, a palavra porta forçando. Isso se chama o quê? Shadda. É quando tu força a letra. A primeira letra vem como sukun, ou seja, uma letra muda que tu puxa ela, o som dela. Quando eu falo para ti, ó, porta, eu puxei o R, o som do R. Ele não tem nenhuma vogal esse R. Ele está mudo ali. Mas o que eu fiz? Eu puxei o som dele. Como os americanos fazem. Walter, é um R muito puxado. Esse sukun se chama o que para nós? É shadda, que é acompanhado da mesma letra com uma vogal. Tanto uma vogal A, U, I, que no árabe a gente tem só 3 vogais. Ou é o A, ou é o U, ou é o I. São 3 vogais, não é que nem no português, que tem 5 vogais. Não, a gente tem só A, U, I. Então, a shadda é uma vogal e antes dela uma letra muda, que é a mesma letra. A letra anterior é a mesma letra o quê? Que procede. Então, isso se chama o quê? Shadda. Então, quando a gente fala hajaba, tem o mesmo significado que hajaba. Mas qual que muda? O que muda? Que isso aqui, o ocultar, o proteger, o cobrir, é mais ainda, é mais severo. É você cobrir mais ainda. Então, a gente usa a palavra que é hajaba. Pronuncia mais uma letra. Uma letra que se chama essa shadda, que é tipo de um W, quem sabe árabe sabe disso, é tipo de um W pequeno em cima da letra, que tu tem que pronunciar a letra 2 vezes, multiplicar o som da letra. Isso que significa o quê? Ou duplicar o som da letra. Hajaba também tem um significado do quê? Hajaba al-wajh, o rosto. Isso aqui se chama wajhun, isso aqui é a face. Hajaba al-wajh, ou seja, cobriu, ocultou o seu rosto. Como que ela oculta ou cobre seu rosto? Com el-khimar, com a burka, com o niqab. Ela o quê? Ela cobre
o rosto dela. Também tem o mesmo significado na língua árabe. Por isso que vocês vão começar a entender o que significa hijab. Tudo por causa disso. Está cobrindo, está fazendo barreiras. Quando ela bota aquela burca no rosto dela, ela está fazendo uma barreira entre o rosto dela e o homem estrangeiro, que não pode ver o rosto dela, se a gente for na opinião que fala que ele é obrigatório. Ou as irmãs que, por exemplo, falam, olha, ele não é obrigatório, eu sei disso, tem essa opinião, mas fala, ele é recomendado. As esposas do profeta usaram dessa forma, eu quero usar dessa forma, da melhor forma. E também um assunto interessante que eu vou trazer para vocês, que tem algumas seitas, podemos falar assim, do judaísmo, eles usam também esse rimar, que se veste todos, todo o rosto, cobre todo o rosto. Isso a gente vai trazer, e também algumas seitas do cristianismo ortodoxo. Eu vou trazer até fotos para vocês verem, não são muçulmanos, são cristãs e judias com o rosto todo coberto ou os olhos descobertos. Às vezes no judaísmo tem uma vestimenta diferente, que só fica um olho aberto. Isso eu vou trazer para vocês, é só um olho aberto, não são dois, são só um olho aberto. Ou seja, só um olho que tem, é tipo de uma burca com só um olho e não com dois. Isso eu vou trazer o quê? Até fotos para vocês verem isso, como que é usado, como é usado. Alguém ficou com uma pergunta? A pessoa que perguntou antes, por favor, pergunta novamente, porque eu não sei se eu vou conseguir ver a pergunta da pessoa. O irmão Lenildo, a gente respondeu, irmão. Vê se alguém tiver, sinta essa vontade, a pessoa em perguntar. Tem alguma crítica para fazer? Fica à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta além do irmão, até agora. Aqui tem a irmã Maria. Aqui ela está falando, só comentando sobre o hijab. Quando usa a primeira vez, ela fala que se torna parte de nós. As irmãs sabem explicar melhor sobre o hijab. Que elas usam, né? A pessoa que usa, não tem como explicar como uma mulher para vocês. O sentimento que tem a pessoa, não tem como. Como disse o Hassan al-Basri, uma coisa bonita que eu me lembrei agora que a irmã falou, sobre era uma parte de nós. Não tem como tu sentir pela pessoa, tu tenta se colocar no lugar da pessoa, mas sentir o mesmo sentimento não tem como. Por isso, quando perguntaram para o Hassan al-Basri sobre os escravos, libertação dos escravos, tudo, falou para ele falar, para aconselhar as pessoas a libertar, como a gente sabe, a grande recompensa que tinha, que graças a Deus agora não tem escravo, graças a Deus, mas no começo, ou nos séculos passados, tinham escravos. Então, um dos sábios falou para o Hassan al-Basri, que era um grande sábio, que morreu no ano 110, falou para ele, Hassan, fala para as pessoas sobre a grande recompensa, para eles libertar os escravos. Aí o Hassan al-Basri falou, olha, questão de conhecimento, eu tenho como falar, mas eu não senti isso. Eu não sei como que é libertar um escravo. Me dê alguns dias. Ele foi lá, juntou o dinheiro dele que ele tinha e começou a libertar os escravos. E foi lá e falou. Agora ele falou para esse cara que pediu para ele, agora eu estou preparado para falar. Porque agora eu senti como que é isso. Não tem como que eu vou falar uma coisa que eu não pratico. Para te ver como uma pessoa quando é virtuosa. Como eu vou falar sobre uma coisa que eu não pratico? Ele achava que isso era o quê? Uma hipocrisia da parte dele. Mesmo ele tendo conhecimento, a gente sabe, a sabedoria que ele tinha, ele era comparado com profetas de tanta sabedoria que ele tinha na boca dele. Quando as pessoas escutavam ele falar, falavam, esse cara parece profeta pela sabedoria que ele tinha, mas mesmo assim o que? Ele não falou. Ele tem que praticar aquilo, sentir como que é aquilo. Isso não tem como eu fazer. Eu vou tentar me colocar no lugar de vocês.
Mas eu não sei como que é ser oprimida, como muitas irmãs são, que Deus abençoe elas e dê paciência a elas. Eu não sei como que é isso, porque eu sou homem, eu nunca usei um lenço e fui oprimido numa fila ou num metrô, como as irmãs falam às vezes. Que Deus proteja todas elas. Então, não tem como eu falar sobre isso, sentir isso, e sim tentar entender quando elas me falam. Então, para isso, uma mulher é muito melhor explicar do que eu. Acho que não ficou nenhuma. Aqui é o primeiro. Aqui a irmã falou que tem vários véus, mas ainda está aprendendo as leis. Se é obrigado a usar. Pessoa, se torna obrigatório para você, minha irmã, quando a pessoa é muçulmana. A pessoa está aprendendo ainda o Islã, está sabendo os mandamentos, está aprendendo os pilares da fé, os pilares do Islã. A pessoa não é obrigatória a ela, até o que? A pessoa entrar no Islã. Se a pessoa quer usar, não há problema nenhum. Até é melhor ela sentir. Eu aconselho as pessoas que querem se converter, elas sentirem como que é usar o lenço, principalmente as mulheres. Sai uma tarde de lenço e vê como que é. Para a pessoa ver o que é ser muçulmana. Porque não é brincadeira, às vezes as pessoas acham que é só fazer a shahada e deu. Muçulmano é quem pratica a religião. Quem pratica, quem realiza, quem obedece a Deus, quem cumpre com os mandamentos de Deus. Mas não adianta eu ser muçulmano e não cumpro com nada. Entendeu? Então, é bom até para a pessoa que quer se converter, ver como que é vestir o lenço, rezar. Vai nas mesquitas, reza. Ninguém vai te proibir. É até recomendado para você o quê? Rezar. Ver como que é essa oração. Consegue aprender a recitar alguma coisa? Aprenda. Depois tu toma o quê? A sua decisão. Ninguém vai te obrigar a se converter. Não tem na religião o que? Opressão. A pessoa se converte se ela quiser. Deus guiou as pessoas, orientou as pessoas, enviou os mensageiros. Tu que sabe, tu tem um livre-arbítrio, tu quer acreditar na mensagem, quer renegar, aí é com você. Pessoa, o dever do divulgador é divulgar a mensagem. A conversão, a orientação, Deus que guia. Como Deus fala no Corão, e tu não guia quem você gosta, Muhammad, quem você ama. Porque o tio dele morreu, que é incrédulo. Você não guia ele por causa do seu amor, e sim Deus guia quem quer. Então a orientação vem de Deus. Um dos nomes dele é o que? Al-Hadi, ou seja, aquele que orienta. A irmã que perguntou se ela pode usar como ela quer. Uma irmã que se converteu, parece, pergunta, e quer usar o lenço como ela quer, quando ela quer. O lenço a pessoa deve usar o quê? Todos os dias, em todas as ocasiões que precisam usar o lenço. Agora a mulher está em casa, vai ter que usar lenço, não é isso. Ou seja, ocasiões, em público, tem que usar lenço. Então, a pessoa não pode... A religião não é como a gente quer, como eu quero, como eu entendo. A religião é como Deus revelou, e como o profeta ensinou, e como os companheiros seguiram. É dessa forma a religião. Não é como a gente quer. Eu quero usar o lenço hoje, amanhã não vou usar. Não é dessa forma. A pessoa tem que... É um pacto que ela faz com Deus, obedecendo o mandamento de Deus. Então a pessoa deve ser o quê? Sincera. E ver o que é o lenço, estudar. Principalmente a pessoa que não é muçulmana, estudar o que é esse lenço, ver os benefícios que tem o lenço, ver as outras religiões que também obrigam o lenço, ver que as pessoas, a maioria das pessoas não seguem os mandamentos. Não é uma coisa que é só para os muçulmanos. Então, se vocês vejam as freiras, elas usam lenço. Então é obrigatório só para as freiras e não é obrigatório para as outras. Então, a pessoa tem que refletir e pesquisar a verdade, procurar a verdade. Aqui foi só essas perguntas que eu achei aqui. Se eu passei uma, me desculpe, irmãos e irmãs. Peço perdão. Mas essas que eu vi. Alguém tem mais uma pergunta? A gente sempre deixa o último momento da aula, a gente acaba a aula. Quem quiser se retirar, não ter nenhuma pergunta, sinta-se à vontade. Porque a gente fica respondendo as perguntas, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, quer perguntar...
A irmã está falando o trabalho dela não permite ela usar o hijab. Isso aí não é uma pergunta fácil de responder, principalmente em minutos. A gente tem que ver o trabalho primeiro, tem que ver a situação da pessoa que ela está. Será que existe só esse trabalho? Então é uma pergunta que vai levar outras perguntas. Mas, resumindo, as pessoas, antigamente, eram cortadas no meio, eram crucificadas, eram castigadas para renunciar à religião. E não faziam, mesmo sabendo todos esses castigos. Agora a gente faz uma comparação entre os tempos deles, que eles tinham mesmo fé e devoção aos mandamentos de Deus, e os nossos tempos. Aqui é sustento, aqui é só vida. Qual que é mais valioso? Só vida. Ninguém vai falar sustento, só vida. Porque sem vida tu não consegue trazer o sustento. Mas com vida tu traz teu sustento, se ele se foi. Ele é o sustentador. Sempre a pergunta a gente faz: quem nos sustenta? Um dos nomes de Deus, Ar-Razaq, ou seja, o sustentador, aquele único que sustenta. Todo sustento vem por ele, dele. Então, como ele te sustentou nesse trabalho, ele vai te sustentar no outro trabalho. Quando perguntaram para o Hassan al-Basri, não viu quanto que está o pão? O pão está caro, até hoje a gente escuta isso. Tu viu como o pão subiu? O quilo do pão está R$10, estava 7. O que ele respondia, o Hassan? Se tiver R$30, tiver 5, eu não me importo. Falou para ele, como assim? Falou, o mesmo que me sustentou quando ele era R$5, é o mesmo que vai me sustentar quando ele está R$30. É o mesmo Deus. É o único, é o Criador, o sustentador. Então a irmã que tem esse problema, ou as irmãs que têm esse problema, tentam sempre o quê? Procurar uma saída. Mas primeiro temem a Deus. Porque Deus fala no Corão, Ele promete, e Deus não rompe com uma promessa, que aquele que temer a Deus, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ, ou seja, aquele que temer a Deus, sinceramente, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, e dá a ele uma saída. E quem é melhor que Deus para dar uma saída para nós, irmãos? Então, a fé da pessoa faz a vida dela ficar o quê? Facilitada, abençoada. A irmã aqui também comentou aqui no Zoom que ela, quando era secretária, fazia muitos anos que ela trabalhava nessa empresa e não podia usar o hijab. Depois ela falou que saiu desse emprego e fez um curso de cuidadora e de costura e Allah honrou ela. Isso é uma promessa, minha irmã. O profeta fala que aparece sobre ele, aquela pessoa que deixa alguma coisa por Deus, Deus dará uma coisa melhor para ela. Se tu tiver essa convicção, essa fé, que aquilo que tu deixa por Deus, porque há pecado, vão contra os mandamentos de Deus, Deus com certeza vai te dar uma coisa muito melhor, da onde você menos espera. Então que Deus abençoe a todos nós. Alguém ficou com mais uma pergunta? Tem alguma dúvida? Então que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé e abençoe onde quer que a gente esteja e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e facilite o nosso caminho e guie nós para a senda reta e faça a gente morrer muçulmanos e coloque no nosso coração a bondade e guie nós para a boa ação e facilite para nós a procura do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E afaste de nós, de nossos corações, toda a ganância, toda a inveja, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a incredulidade, todo o politeísmo. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. E facilite para nós a entrada no paraíso. E facilite para nós a entrar no paraíso. E guie todas as pessoas à senda reta. E guie todas as pessoas à senda reta. E facilite para nós entrar no paraíso em paz com os profetas, os mártires, os mensageiros, os verídicos e as pessoas virtuosas. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos.
e até a próxima aula, inshallah.